Justiça do Rio de Janeiro mantém a prisão do ex-vereador Gabriel Monteiro no processo em que ele é réu por estupro. A 24ª Vara Criminal rejeitou o pedido de revogação da prisão que tinha sido feito pela defesa do ex-parlamentar. O repórter Matheus Coelzer traz as últimas informações. Matheus, bem-vindo. O que ele alegou? O que a defesa está alegando? Olá, Thiago. Bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro entendeu que o ex-vereador Gabriel Monteiro deva ficar preso justamente porque a soltura dele, como foi solicitada pela defesa, poderia representar sérios prejuízos na investigação e também, de certa forma, atrapalhar todo esse trabalho que acontece desde agosto, quando foi instaurada a CPI na Câmara dos Vereadores para apurar esse caso que ele vem respondendo, que é réu pelo estupro. A gente fala ao vivo aqui do Ministério Público, no centro do Rio de Janeiro, o Ministério Público que também foi enfático nas colocações, falando desde a época quando se houve todo o trabalho de investigação sobre a necessidade da continuidade de todo esse trabalho envolvendo mais entidades ligadas aos órgãos de segurança pública. Ele que responde por estupro de uma jovem depois de ter tido uma relação num estabelecimento da Barra da Tijuca. Logo depois ele teria levado ela para a mansão dele na Barra da Tijuca e, segundo as informações da Polícia Civil e o depoimento da vítima, teria sido uma relação não consensual, o que a defesa depois tentou contestar, mas de fato não foi procedente segundo essas investigações, o que levou ele a perder o mandato e ser encaminhado para o presídio de Jericinó, onde ele está custodiado desde novembro, isso na zona oeste do Rio de Janeiro. Obviamente, Thiago, que esse caso teve grande repercussão aqui no Rio de Janeiro, até porque antes desse caso ter essa repercussão, ele teria feito algumas colocações a respeito também do trabalho dos médicos. Era um vereador bastante ativo, teve uma expressiva votação ao ser eleito aqui no Rio de Janeiro, e quando esse caso veio à tona, surpreendeu muitas pessoas, inclusive outros ex-assessores falaram que outras pessoas também teriam sido vítimas de abuso moral e sexual. Tudo isso está colocado no inquérito que está sendo apurado e está sendo investigado. Sobre essa questão da defesa ter pedido a revogação da prisão, tem correlação com o fato dessa mulher que foi estuprada, que teria sido estuprada, segundo o que mostra as investigações. Agora também a defesa do Gabriel Monteiro tenta, de certa forma, mostrar que de fato ele é inocente, mas ainda há também, segundo a Delegacia da Mulher, outras pessoas que também prestaram depoimento falando também que foram vítimas. Inclusive, na época a gente trouxe aqui com exclusividade no Jornal da Manhã, Thiago, a respeito de uma menor de idade que também poderia estar envolvida nesse caso. Ou seja, muitas coisas, muitos desdobramentos em relação a esse caso. Na época que a CPI foi instaurada, se tinha ainda a possibilidade dele ser candidato ainda a deputado, o que a Justiça Eleitoral também não permitiu na época. E agora, então, mais esse pedido de revogação por parte da defesa de Gabriel Monteiro, e aí pela frente um longo processo judicial para entender o que de fato aconteceu, se essas questões que foram apontadas, como depois a morte também de um ex-assessor que trouxe diversos fatos à tona, ele acabou morrendo poucos dias depois em Petrópolis, na região serrana. Tudo isso está nesse processo aí que segue sendo apurado, que segue sendo investigado, não só esse caso da mulher que foi estuprada e além de outras coisas que foram colocadas aí por toda a equipe de investigação, Thiago. Processo que deve se arrastar. O Matheus Coelzer volta ainda nessa edição do Rio de Janeiro, girando agora os nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, a decisão da Justiça do Rio é uma decisão acertada? Olha, Thiago, você vem falando a palavra-chave, arrastar. O que não pode é denúncias sérias como essa se arrastar, porque isso só incentiva mais a impunidade. Nós temos de apurar tanto este caso, como o caso no Congresso Nacional, com celeridade, porque é o sinal da celeridade que vai começar a dissuadir as pessoas de má fé a fazer esse tipo de... Isso é crime, isso é crime. O que não pode é o enrolar, porque se as coisas enrolam, você estimula a impunidade, você estimula esse péssimo comportamento. Então, essa celeridade, tanto no Congresso Nacional como na Justiça do Rio de Janeiro, é fundamental para dar um basta nessa forma de tratar, não só com leveza, crimes sérios no país. Chega de impunidade.
É esse o recado que a justiça precisa dar e que o parlamento precisa dar quando aparecer essas denúncias, e não ficar nessa eterna enrolação. Amanda? Eu acho que são casos inteiramente diversos, né? O caso do deputado Márcio Gerri, ele certamente foi absolutamente inconveniente ao se aproximar da deputada. Eu já falei isso aqui ontem. Ele tem uma versão do caso, ele diz que chegou por trás para cochichar no ouvido dela. De toda forma, acho que você não tem que chegar por trás de mulher nenhuma. Eu já falei isso aqui, você tinha que ter chegado pela frente, olhado nos olhos dela e falado o que você queria falar. Então, acho que ele foi inconveniente, acho que isso é fruto, sim, de uma cultura machista que, de alguma forma, acha que pode enquadrar, encurralar, chegar por trás de uma mulher. Agora, obviamente que isso não tem nenhuma relação com o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, que é acusado de estupro por uma pessoa, é acusado também a outras denúncias aí sobre assédio sexual, assédio moral de outras pessoas, uma pessoa que está presa, que está aguardando réu e está preso num presídio de Jerecinó. Então, são casos absolutamente diversos. Houve vários outros casos graves nos últimos anos. Inclusive aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, você teve o Arthur Duval, que acabou perdendo mandato por aquela viagem à Ucrânia, dizer que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Você teve o caso do Fernando Cury, que apalpou a deputada Isa Pena e, no entanto, não foi cassado, foi suspenso por 6 meses. Você teve o caso no Conselho de Ética da própria deputada Flor de Lis, que é acusada, depois presa por assassinato, assim que perdeu o mandato, se arrastou, durante 2, 3 anos, já até perdi as contas, mas durante anos no Conselho de Ética, sem que nada tivesse sido feito. Então, uma coisa é o julgamento político, e esse tende a se arrastar. Nesse caso em particular, parece que tomou mais o condão de uma briga ideológica do que uma briga calcada nos fatos. É difícil você saber só pelas imagens o que realmente aconteceu. Você tem que ouvir as versões, os argumentos, pegar a filmagem, a gravação de toda essa audiência para tentar minimamente encaixar as peças desse quebra-cabeça, e outro que é um julgamento, um caso inteiramente diverso, e esse sim muito grave, que merece toda a repreensão, julgamento e punição da justiça, que é do vereador Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro.